Olá, gente peregrina! Olá, gente membresia. Segundo ano da Tenda do Necromante, camisa nova. É engraçado, né? Eu olhando os vídeos antigos, eu olho aquela camisa azul. É óbvio que aquela camisa azul é velha, né? Você olha para essa camisa vermelha, percebe de cara que ela é nova, ó, está inteirinha. Daqui a um ano, provavelmente, ela já vai estar meio esgarçada, precisa ser lavada muitas vezes. Mas aqui na tenda, no primeiro ano eu só usei aquela camisa azul. Nesse segundo ano, eu usarei apenas essa camisa vermelha. No terceiro ano, compraremos outra camisa de outra cor. E esta camisa foi comprada com recursos da tenda do Necromante. Os peregrinos fazem suas contribuições, ou mensal, se são membros do canal, ou esporádicas, e aí mandam um Pix, Superchat ou Super Stickers nas lives, ou, por exemplo, aí na barra do canal tem o Valeu, você pode fazer uma contribuição. Esta camisa foi comprada assim, para uso exclusivo. Eu não uso essa camisa no meu dia a dia, jamais a usarei fora da tenda do Necromante. É o uniforme de segundo ano do Necromante. Muito bem, vamos ao vídeo e o tema é o seguinte. Eu poderia ter chamado esse vídeo de Reagindo a Peregrinos, mas eu estou reagindo não a peregrinos. Eu dava uma aula, epistemologia do ensino religioso, e eu fiz a declaração clássica que eu sempre faço, de que ou é conhecimento ou é religioso. Não existe conhecimento religioso. Aí um aluno reagiu e disse: professor, o senhor está dizendo que não tem conhecimento religioso. É isso mesmo? Não existe uma coisa chamada conhecimento religioso. Eu, sim, perfeitamente. Então, por que os manuais de metodologia da pesquisa, quando falam de diferentes tipos de conhecimento, falam de conhecimento religioso, teológico, conhecimento filosófico, conhecimento científico? Por quê? O manual diz que tem conhecimento religioso e o senhor diz que não tem conhecimento religioso. Me botou contra a parede, não botou? Mas está corretíssimo. O que ele fez é o que tem que ser feito mesmo, né? Ele fez correto, não sei o que pensava quando dizia o que dizia. Esse professor é imbecil, o livro diz que tem, ele diz que não tem. Professor, só está errado, está falando merda aí. Não, ele não fez assim. Se ele fizesse isso, ele estava certo em questionar, mas errado na forma como questiona. Esse é o critério aqui na tenda do Necromante. Os comentários que questionam são bem-vindos. Os comentários que questionam como um jumento dando coice, eventualmente foi assim que ele aprendeu com a sua família, mas ele não está na casa dele, eu deleto a porcaria do comentário. O aluno fez uma reação à minha fala e fez uma reação dentro do padrão. Professor, se não tem conhecimento religioso, porque os manuais dizem que tem. Perfeito. Eu vou dar para vocês a resposta que eu dei para ele. Livro aceita qualquer coisa. Não é porque um livro diz que as coisas são do jeito que o livro diz, que as coisas são do jeito que o livro diz. Eu não saberia dizer porque aquele autor disse isso. Por exemplo, eu posso mencionar um livro de metodologia que eu estudei nele, na minha graduação em teologia eu estudei nele. Já direi aqui que eu gosto muito daquele livro, chama A Arte da Investigação Criadora, de um falecido pastor batista, Darcy Duzilek. Livro muito bom. Os alunos reclamam dele porque dizem que é uma leitura difícil. Não, não é uma leitura difícil. Os alunos é que leem muito mal. O livro é o padrão. O padrão. Não é simplório, não tem uma linguagem de porta de botequim, uma linguagem acadêmica padrão que qualquer aluno de faculdade deveria ter competência de ler, porque ele usa as exigências do ensino médio. Então não é um livro difícil, é um livro muito bom.
Eu tenho quase o livro inteiro decorado na minha cabeça, aprendi coisas extraordinárias ali. Quando o professor de metodologia fez a prova, eu tirei 10 da prova, e ele ficou surpreso de eu ter respondido. Foi o único aluno que acertou a questão sobre heurística. Foi a primeira vez na vida que eu li a palavra heurística. Então, é um livro que eu gosto muito. E eu aqui faço a lembrança da memória do falecido professor Darcy Duzilek. Foi meu professor numa disciplina do mestrado. Nunca tive aulas com ele na graduação. Depois, por um pouco tempo, eu tive relações com ele enquanto professor. Ele foi professor na Faculdade Batista durante um curto período, quando eu era coordenador. E aí nós privamos de um pouco de companhia. E eu o fiz saber o quanto eu admirava aquele livro. Naquele livro, ele fala que há conhecimento teológico e religioso. Óbvio, ele é pastor, ele é teólogo. Ele vai fazer negociação, ele não vai escrever um livro, sendo teólogo, dizendo que teologia não produz conhecimento e que religião não produz conhecimento. Porque ele estaria dizendo que tudo que você aprende na teologia e na religião é fantasia. E é. Mas no manual dele está escrito que tem conhecimento religioso. Quando eu li esse livro logo na primeira série, que você estuda a metodologia da pesquisa logo no primeiro ano do seminário. Então eu lia o Manuel Garcia Morente, Fundamentos de Filosofia, e lia Metodologia da Pesquisa. Ali eu entubei. Metodologia da pesquisa tem conhecimento religioso, conhecimento teológico. Óbvio, eu estava no seminário e, ao mesmo tempo, era fundamentalista. Eu não era um fundamentalista de xingar as pessoas, mas era um fundamentalista de tratar as doutrinas como verdade indiscutível. As doutrinas da Igreja Batista. E as doutrinas da primeira Igreja Batista, porque eu era um fundamentalista de elite. Segunda Igreja Batista já era coisa de segunda. Não, segundo já é de segunda categoria. Eu era um entojo, absolutamente entojo. Então ali eu acatei a declaração do saudoso Darcy Duzilek como uma declaração de fato, mas não é uma declaração de fato, é falso. Mas eu só me dei conta disso anos depois, quando eu adquiri competência para me pôr acima dos livros. Quem se põe abaixo dos livros é discípulo. Qual a diferença de você ser discipulado por um pastor e ser discipulado por um autor de livro? Diferença nenhuma. O Adler diz que o livro é o professor ausente. Então, a gente precisa encaminhar na nossa formação cognitiva para ganhar autonomia sobre os autores. O que os autores precisam fazer é nos dar subsídios, informações, dados. Mas não a avaliação sobre a realidade. A avaliação sobre a realidade a gente faz com os dados que eles nos fornecem. Então, posteriormente, depois de ter estudado filosofia, epistemologia, ter aprofundado em antropologia, sociologia, essas questões todas, aí eu compreendi sociologia do conhecimento, mundo moderno, mundo pós-moderno, e aí eu cheguei à conclusão de que não só. Conhecimento é uma declaração pertinente sobre a realidade. Se eu digo alguma coisa sobre a realidade e isso que eu digo corresponde à realidade, aí é uma relação de conhecimento. Agora, se o que eu digo sobre a realidade é opinião minha, é gosto meu, é decisão de um grupo, não tem conhecimento nenhum aí. Por exemplo, vamos a uma cena. Há muitos anos atrás, discutíamos eu e um colega, um professor colega, e a discussão era, obviamente, direcionada à minha índole contestatória, e eu contesto mesmo, não importa quem seja, e ele dizia: Oswaldo, você age como se 200 pessoas, 199 falam uma coisa, você fala outra, você está certo e o 199 errado. Você pensa assim. Eu falei, mas me explica qual é o problema dessa sua declaração. Aí ele parou. Porque está acostumado a conversar com um pós-moderno, tonto, que acha que essa declaração é inteligente. 200 pessoas, 199 pensam uma coisa, você pensa outra. Você está certo e eles estão errados. Isso pode acontecer. Mas no mundinho dele não pode.
Aí eu falei: "Por quê? Você acha que a ciência é política? Você decide o que é verdade pelo voto?" Aí ele travou, engasgou. Depois disso, a gente nunca mais teve uma conversa, assim, aberta, porque a gente percebeu que vive em universos completamente diferentes. No universo em que eu vivo, se você tiver 200 pessoas, as 200 pessoas dizem a mesma coisa sobre o objeto, mas o que elas estão dizendo não corresponde de fato ao objeto, elas estão erradas. Se você tem 200 pessoas, 199 diz uma coisa sobre o objeto, uma pessoa diz uma coisa sobre o objeto, e o que essa uma pessoa está dizendo corresponde ao objeto, e o que as 199 dizem não corresponde, elas estão todas erradas. Pois então, todos os religiosos, todos, todos os teólogos, todos, declaram sobre a realidade o que o mito religioso declara sobre a realidade. Vamos fazer uma diferença fundamental. Você conversa com um pastor de determinada tradição. Por exemplo, a teologia liberal alemã. Teologia liberal alemã. Aí você conversa com um teólogo liberal. E ele conta para você como a realidade é, ele que é um teólogo liberal. Então ele vai descrever a realidade a partir da teologia liberal. É a cosmovisão da teologia liberal. Ali não tem um sujeito investigando cientificamente o mundo. Tem um sujeito que se arma com a teologia liberal, dizendo como é o mundo pela ótica da teologia liberal, que é mito. Teologia liberal, conservadora, neo-ortodoxa, teologia da libertação, é tudo mito. Tudo, sem nenhuma exceção. Então, um teólogo liberal vai produzir algum conhecimento sobre a realidade? Não. Aí você pega um teólogo liberal, por exemplo, Harnack, e ele escreve uma história do dogma. E, de fato, ele conta como que os dogmas da igreja se desenvolveram. Uma história do dogma produzida por um teólogo liberal é conhecimento? Bem, se a história que ele está contando corresponde de fato ao que aconteceu, ela descreve o processo histórico de modo que um historiador poderia ter escrito o mesmo livro, fazendo avaliações diferentes, eventualmente, mas os fatos narrados são os mesmos. Então, esse teólogo liberal produz conhecimento porque não está fazendo teologia, está fazendo história. Você pega um livro de um teólogo, por exemplo, Rossino Ghibellini, A Teologia do Século XX, livro que eu recomendo, leia. Lá você vai encontrar um capítulo, Teologia Liberal, e ele explica para você o que é a teologia liberal. Isso é conhecimento? É. Ele não está falando a partir da teologia, ele não está falando a partir do mito, ele está descrevendo um fenômeno histórico que é a teologia liberal. Então, um teólogo pode produzir conhecimento quando ele não está fazendo teologia ou não está praticando religião, mas enquanto fazendo teologia e enquanto praticando religião, não produz conhecimento, não existe conhecimento religioso. Vamos a um curso de teologia. Você tem disciplinas pastorais, é o saber fazer, aconselhamento pastoral, eventualmente regência. Eu tive aula de regência, aula de música no curso do seminário, aprendi a reger. São o saber fazer. A administração eclesiástica, você tem que aprender a administrar uma igreja. Eu acho que eu daria um bom pastor, inclusive. Aprendi a fazer tudo o que um pastor decente deve fazer. Sim, tem pastores decentes e pastores indecentes, como em toda profissão. Então, você aprende a fazer determinadas coisas no curso de teologia do ponto de vista da prática. Tem outras disciplinas que são disciplinas das ciências humanas. Então, psicologia e psicologia da religião, sociologia, sociologia da religião. Ali você tem conhecimento. Então,
Você aprende como fazer determinadas coisas num conjunto de disciplinas práticas, ainda que os pressupostos sejam falsos. Muitos dos pressupostos da pastoral são falsos, mas você aprende a fazer, é um comportamento instrumental, você vai lá e faz aquilo, ainda que a base possa estar completamente contaminada com delírio e fantasia. Nas disciplinas de ciências humanas, você aprende, porque o que você aprende de sociologia num curso de teologia sério, porque a maior parte dos cursos de teologia é conversa fiada, não joga seu dinheiro fora não, mas tem uma meia dúzia de cursos aí que são sérios. Então você estudaria antropologia como estudaria na USP. Antropologia, é antropologia mesmo. Não venha com antropologia teológica não, que você conversa piada para enganar bobão. Antropologia teológica não é antropologia. Estou falando antropologia. Aí você tem outro conjunto de disciplinas que são Bíblia. Aí vai depender do seminário. Seminários honestos é Bíblia mesmo. Seminários picaretas não é Bíblia. É doutrina disfarçada de Bíblia. Então aí já começa. Existe conhecimento bíblico, o conhecimento literário, o conhecimento histórico, o conhecimento exegético, e tem pseudo-conhecimento, que é a doutrina tirada do texto, que é mal e porcamente feita com alegoria de fundo de quintal. E você tem as disciplinas teológicas, teologia sistemática. Teologia sistemática, assim, Deus criou o mundo, tem o pecado, tem a graça, a ressurreição. Isso é conhecimento? Não. Porque não é uma disciplina de história da doutrina. O aluno aprende que aquilo é verdade. Não, isso não é verdade, tudo é mito. Não é conhecimento. Olha o paradoxo. Num curso de teologia, a única coisa que é conhecimento é o que não é teologia. O que é teologia não é conhecimento. É a proposta normativa de adesão a mito. É mito. Não existe conhecimento. Mesmo conhecimento religioso, mesmo que o saudoso e querido Darcy Duzilek tenha dito naquele adorável livrinho. Também há muitas outras razões. Por exemplo, você está numa universidade, você é colega de filósofo, você é colega de teólogo, você é colega de todo mundo, você está te vendo no manual, aí você vai dizer que só existe o conhecimento científico? Então, um sujeito pode escrever por uma questão de viver em paz com os colegas, porque os colegas não vão gostar de serem contestados. Ele entra em sala de aula, fala de conhecimento filosófico, aí entra na outra. Sim, não tem conhecimento filosófico. Se a filosofia não estiver fundamentada na compreensão do universo que a física, a astrofísica dá, se a filosofia não está fundamentada nas informações da biologia, a filosofia vai buscar o que aonde? A filosofia, como teologia disfarçada, morreu, está sepultada. Quem continua fazendo isso aí é um morto-vivo ambulante. Filosofia virou reflexão crítica sobre os discursos, sobre as práticas científicas. Filosofia foi para o campo da epistemologia, não o campo da conversa de botequim com diploma. Então não tem. Quem produz conhecimento são as disciplinas que se debruçam sobre o real. E aí vão cometer erros, equívocos, mas é o único espaço onde a gente produz verdadeiro conhecimento no planeta Terra. Agora, se você conversar com um teólogo, ele vai questionar isso aqui, óbvio. Se você conversar com um pós-moderno, ele vai questionar isso aqui, óbvio. Eu quero saber como você pensa a questão. A opinião de um filósofo sobre o sentido da vida é conhecimento? A opinião de um teólogo baseada na doutrina da igreja dele é conhecimento? Se para você é, seja feliz. Feliz talvez você seja, esclarecido, não. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não é porque está escrito no livro que é verdade. Livros são como pessoas. Pessoas mentem, livros mentem. Pessoas se equivocam, livros se equivocam. Pessoas dizem a verdade, livros dizem a verdade. O problema é saber quando uma pessoa mente, se equivoca ou fala a verdade. E o difícil é saber quando um livro mente, se equivoca ou fala a verdade. Se você não desenvolver o seu procedimento cognitivo, você vai no mamãe mandou bater nesse daqui,
e segue em frente.